Eu vou apresentar para vocês uma ideia básica do Kurzweil e nós vamos retomar essa ideia ao longo da apresentação. Então, ele diz o seguinte: antes do final do século XXI, os seres humanos não serão o tipo de entidade mais inteligente ou capaz neste planeta. E, na verdade, ele diz que isso depende de como definimos o que é ser humano, né? E aí vai uma profunda diferença, diz ele, entre o século XX e o século XXI, que é a definição de quem somos nós humanos. E a gente vai ver que, na verdade, o que ele propõe é que nós, humanos, vamos ter uma simbiose cada vez mais intensa com a tecnologia, com as máquinas, basicamente a tecnologia de computação, a tecnologia inteligente. Lembro as carinhas ali, não concordem ou discordem em princípio. Vamos pensar mais um pouco sobre isso. O contexto que eu vou colocar para vocês aqui, desta afirmação do Kurzweil, me remete para um outro conferencista que vai vir ao Fronteiras ainda esse ano, Daniel Dennett. Essa figura que vocês estão vendo na lâmina foi apresentada no livro do Dennett, A Perigosa Ideia de Darwin, para representar o que ele quer dizer que a mente humana se apropria das ferramentas culturais e passa a integrar essas ferramentas culturais na produção de novas ideias. Então, vocês vejam ali na figura o meio externo sendo integrado no processo mental, né? A mente humana internaliza as tecnologias e vai criando, então, novas formas de representar, novos raciocínios e novos sentidos. Mas, como nós lembramos na apresentação do Nicolelis, ele também se remeteu à mesma ideia. Lembram? Ele dizia que a máquina, lá da macaquinha que ele apresentou, a máquina é reconhecida pelo cérebro, é representada pelo cérebro como uma parte do corpo, não está externa ao corpo, é uma extensão do corpo. Lembram? Ele falou que o jogador de futebol vê a bola como uma extensão do corpo, que o piloto de Fórmula 1 vê o carro como uma extensão do corpo. Essa é um pouco a ideia de que a integração da nossa mente com a máquina se dá por um processo meio simbiótico, e vamos explorar um pouquinho mais essa ideia, porque ela não diz respeito só à computação, ela diz respeito às situações históricas e anteriores à computação. Por exemplo, lá na Primeira Guerra Mundial, até o final da Primeira Guerra Mundial, o olhar humano era um olhar horizontal, porque as construções eram baixas, possivelmente até em torno de 1940 a Torre Eiffel em Paris era a construção mais alta que tinha na época. Então, essa ideia é do Paul Virilio, no livro Guerra e Cinema. No final da Primeira Guerra Mundial, começa a haver aquela colocação de câmeras nas asas dos aviões de combate. Então, o olhar humano começa a se estruturar não apenas de forma horizontal, mas se vê de cima, se vê em movimento, se vê em voos rasantes. Imaginem colocar um cidadãozinho da Idade Média na frente da televisão quando tem aquela câmerazinha colada na Fórmula 1 com aquela imagem em movimento. Provavelmente ele não entenderia, ia dizer que até é uma coisa do demônio ou coisa parecida. Mas então vejam, a tecnologia começa a ensinar um novo ponto de vista, começa a ensinar os nossos sentidos a reconhecer, interpretar, aceitar e passar a representar a realidade
da maneira que aquela tecnologia nos ensinou. Então, as tecnologias, né? Voltando para aquela pequena imagem do Daniel Dennett, elas estão entrando para dentro da nossa mente, estão sendo integradas à nossa forma de pensar, e isso pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente. Então, nós representamos aqui a integração de toda essa tecnologia computadorizada, né, na mente do cidadãozinho do século XXI. Vamos para um outro exemplo, para a gente sair fora também, tomar consciência e poder olhar de longe essas interferências que acontecem no nosso cotidiano e que a gente não pensa sobre elas, não se dá conta. Vocês estão vendo na lâmina como é que era a imagem da televisão nos anos 50, 60, né? Nós temos uma tela cheia com as coisas acontecendo e toda a ação se passava no centro da tela. Depois, nos anos 70, nós já temos uma composição ali, tem um logo compondo junto com uma bancada, nós temos um olhar estético que vai se alterando, e no 11 de setembro, por força de ter ficado muito tempo na frente da televisão, a gente se dá conta que aquela tela está dividida em janelas, em coisas que acontecem num canto, informações que correm no outro, já tem um logo, já tem vários assuntos. O que isso aí representa? Representa o diálogo da televisão com aquela nova tecnologia que estava surgindo, que era a internet, que estava se consolidando e se massificando naquele momento, onde nós temos uma tela totalmente dividida, cheia de quadros, cheia de apelos para a nossa atenção, para a nossa percepção. Então, o que foi isso, pessoal? A gente passou por um processo de produzir novos padrões de cognição e aceitar normalmente aquela mudança num processo que foi totalmente mediado e consequência de uma tecnologia que trabalha com essas representações. Ok? Então esse é o nosso contexto. A gente não se dá conta. Independente de ser contra ou a favor, que é sempre a minha preocupação, não ficar de um lado ou de outro, independente de estar contra ou a favor, a gente está sendo mediado, está sendo, de alguma maneira, tendo o nosso processo de relação com o mundo moldado, talvez seja forte, mediado e, de alguma maneira, formatado, talvez, por todo o impacto da tecnologia. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso contexto.